Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, eu sou o William Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Gabigol. Para alguns, o Gabigol foi o protagonista no futebol brasileiro neste ano de 2019. Ele que marcou 43 gols na temporada, verdade que ainda faltam 2 jogos para ele fechar esse ano de 2019 e no Campeonato Brasileiro foi o artilheiro da competição, marcando 25 gols. Antes de falarmos dele, eu vou pedir mais uma vez a você para fortalecer o canal. Participe deixando aquela sua curtida, deixando aquele seu like. Você que ainda não conhece o canal, se inscreva e, claro, pega aquele link e compartilha nos grupos de WhatsApp, que é uma grande ajuda de fortalecimento aqui no canal. Pois bem, pessoal, o futebol ele é cíclico. O futebol ele vai se desenvolvendo, ele vai pegando tendências novas, ele vai resgatando coisas que já foram feitas. Isto porque os treinadores, os jogadores, eles vão resgatando e vão se desenvolvendo as suas ideias ofensivas e defensivas de acordo com aquilo que é feito hoje no futebol. Então, muitos de algumas funções e muitos dos seus jogadores, eles se subdesenvolvem e eles, claro, eles se aprimoram em algumas etapas. O jogador ele precisa ser cada vez mais completo, uma vez que o futebol ele exige não só apenas condicionamento físico, mas técnico de cada jogador individualmente. E algumas funções, claro, elas vão ganhando algumas outras formas. As funções dos jogadores em campo, elas são mutáveis. E hoje, como falamos do Gabigol, vamos falar dessa função do atacante. Eu me recordo que no início dos anos 90, principalmente aqui no futebol brasileiro, o segundo atacante, aquele jogador que ficava um pouco mais próximo do centroavante, ele tinha algumas características de o que hoje seria um atual ponta, seja o ponta direita ou ponta esquerda, mas ele fazia uma função de abastecer, de dar assistência ao camisa 9. Então podemos ter como exemplo o Paulo Nunes, foi um desses destaques no Palmeiras, ele fazia muito bem essa função. O Edilson Capetinha fez isso no Corinthians, depois também fez isso no Flamengo. Eles eram jogadores muito velozes, jogadores que tinham bom passe, jogadores que conseguiam fazer assistências para os seus centroavantes, mas também faziam gols. Hoje, se nós pegarmos esses jogadores, eles se tornariam ponta direita ou ponta esquerda, uma vez que a maioria dos esquemas táticos utilizado principalmente aqui no Brasil é aquele famoso 4-2-3-1. Eles fariam parte nessa linha de 3 jogadores, jogando respectivamente pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, se for destro ou se for canhoto. Pois bem, essa função do segundo atacante, que muitas das vezes foi utilizada principalmente nos anos 90 com 4-4-2, esse segundo atacante com essas características, ele foi acabado sendo esquecido. Ele foi deixado um pouquinho mais de lado em virtude desse 4-2-3-1, que tem muita incumbência para a recomposição defensiva, porque os treinadores estão cada vez mais preocupados em fazer recomposição, em ter mais jogadores, em ter superioridade numérica no seu campo defensivo. Outro jogador que passou por essa mudança, e eu acho que ele foi um dos privilegiados, porque ele conseguiu jogar tanto como segundo atacante, como ponta e até como centroavante, foi o Davi Villa. Vamos lembrar que o espanhol, no início da sua carreira no Valência, ele era um jogador de muita mobilidade, ele era um jogador de segundo atacante. Depois, com o tempo, com a sua transferência para aquele místico Barcelona, ele jogou mais aberto pelo lado direito, ele e o Pedro faziam essas funções pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então, naquele momento, quando o Messi era um falso 9, ele era praticamente um ponta, e depois foi passando ainda mais os anos, jogou no Atlético de Madrid como ponto de referência, jogando com 2 atacantes com o Diego Costa. Então o Davi Villa, ele conseguiu fazer essa função principalmente na seleção espanhola, porque teve vários companheiros no ataque, Raul, Fernando Torres, depois ele até como o protagonista principal. Michael Owen também é um bom nome para lembrarmos de segundo atacante, um jovem talento da Inglaterra, fez um golaço na Copa de 98, era o segundo atacante e fazia a dupla com Alan Shearer, e até mesmo conseguiu ganhar a bola de ouro quando jogava pelo Liverpool, também era um segundo atacante. Então o que acontece, pessoal? Esses são exemplos de jogadores que tinham uma característica de segundo atacante, como eu disse, velozes, habilidosos, faziam gols, davam bastante assistência, mas hoje seriam poucos. E agora vamos falar do Gabigol. Eu vou usar a prancheta para ilustrar a vocês essa mudança que até o Gabigol e até como característica ele tem, de que forma ele está no plano de jogo e de que forma principalmente ele joga no Flamengo, e tem um pouco de alusão a esses jogadores. Não estou comparando individualmente, mas a nível de posicionamento tem um pouco de semelhança ao que já foi feito anteriormente e o que o Jorge Jesus até tem resgatado agora. Vamos conferir na prancheta. Então, pessoal, na prancheta, vou tentar ilustrar aqui para vocês essa ideia do Gabigol, de que característica, quais as características que ele tem no plano de jogo. E aqui eu inicio, como eu disse no comecinho do vídeo, que muitos times brasileiros jogam com esse plano estratégico, né? 4 jogadores, essa formação com 4, 2, 3, 1. E aqui sendo ilustrados é o Gabigol, camisa número 9. A função de atacantes, ele pode ser um centroavante, ele pode ser um ponta direita,
um ponta esquerda, e o que está, na minha opinião, sendo extinto, mas de uma certa forma, principalmente no Flamengo, sendo rememorado, é esse SA, que é o segundo atacante. Com esse plano estratégico do 4-2-3-1, esses dois jogadores que há algum tempo atrás eram ponta direita e ponta esquerda, muitas das vezes ele agora tem mais incumbências defensivas do que ofensivas. Com isso, eles ficam mais distantes do seu gol e, respectivamente, do seu companheiro de ataque do que propriamente daquela ideia ofensiva que ele precisa fazer, porque as incumbências defensivas deles os fazem muitas das vezes até ficar atrás, até não porque dos seus laterais da própria equipe, porque ele precisa ir até o fundo, tentar fazer alguma cobertura, tentar fazer algum preenchimento de espaço defensivo. Com isso, esses jogadores eles têm mais esse corredor e se preocupam bastante um pouquinho mais atrás, e o centroavante fica praticamente isolado. Nessa função de centroavante, que está ilustrada aqui como CA, o Gabigol muitas das vezes ele fica entre os zagueiros adversários sozinho. E qual é a função de um jogador nessa tipo de possibilidade? Ele tem que fazer a retenção da bola, ele joga de costas para o gol, ele está muitas das vezes isolado, então ele tem que saber segurar, e por isso, até fisiologicamente, os jogadores dessa função são mais altos, são mais fortes, o que foge um pouquinho da característica do Gabigol. Do mesmo jeito que a outra função que é muito utilizada, que é o ponta-direita, que o Gabigol até fez um pouco desta função na Europa, nas poucas oportunidades que teve. No Flamengo, o Abel até o tentou utilizar dessa forma, na fatídica partida que ele joga contra o Peñarol, no Maracanã, o Flamengo perde por 1-0, o Gabigol é expulso, porque justamente ele faz essa função de ponta-direita e na hora de fazer a recomposição, que não é a dele, ele acabou fazendo uma entrada muito forte e foi justamente expulso. Porém, o Gabigol tem como característica, e até mesmo fisiológica, aquele antigo SA, que é o segundo atacante. Então eu vou aqui ilustrar para vocês a equipe do Flamengo, como ela joga naquele famoso 4-4-2, né, que passa para 4-2-2-2 na fase ofensiva, ele pelo lado direito sendo um segundo atacante, e ele pelo lado esquerdo, seu companheiro, que é o Bruno Henrique, que consegue fazer ponta esquerda, mas também trabalha como segundo atacante. Então o Gabigol, ele não é um centroavante, porque ele não tem esse plano de retenção, ele não tem isso de segurar a bola e fazer um papel de pivô, e também não é um ponta-direita, porque ele não faz esse equilíbrio defensivo, ele não consegue cumprir essa incumbência de até o plano do eixo defensivo. Ele é justamente um segundo atacante, que nada mais é do que está entre essas duas funções. É um jogador que fica entre essas funções e joga próximo à área, entra na área muitas das vezes, mas também consegue trabalhar fora dela e trabalha num longo espaço, sobretudo por ser canhoto, e até no Flamengo ele joga pelo lado direito, então ele consegue trabalhar nesse lado. Poderia muito bem jogar com um centroavante, ele faria defensivamente um balanço defensivo, ele conseguiria fazer esse preenchimento, como se faz no 4-4-2, e também consegue jogar do lado de dois atacantes, como é o Flamengo, dois segundos atacantes, fazendo paralelamente esse mesmo trabalho, tanto defensivo quanto ofensivo, e até intercalando na entrada da área para tentar surpreender na primeira trave ou na segunda. Então é isso, pessoal, mais uma vez agradeço já o seu like, não esqueça de deixar aquele like, deixar aquela curtida e deixa nos comentários aqui embaixo qual jogador ou quais jogadores você se lembra que jogavam como um segundo atacante e hoje jogam como ponta, ou qual jogador que hoje joga como ponta no cenário atual do futebol, mas que poderia jogar como segundo atacante. Deixa aí a sua participação nos comentários. Mais uma vez eu agradeço, aquele forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.